Boa noite. Eu quero agradecer aqui os organizadores, Dr. Moisés, o Rodrigo Popó e todos os presentes. E que momento importante esse, discutir acessibilidade. Estamos próximos do dia 21, quando se comemora o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E, apesar de muita luta, muitos avanços, a gente está muito longe de uma cidade acessível, de um país acessível. Acessibilidade em todos os sentidos. A lei garante direito à educação, todas as crianças têm direito à educação. As escolas muitas vezes têm vaga para a criança na educação. No entanto, essa criança não consegue chegar na sala de aula. Não temos transporte adaptado, não temos rampas nas escolas e a criança se diz incluída, mas ela fica dentro de uma sala de aula, longe dos amiguinhos, no horário de intervalo e acaba assim, indo para a escola, mas não sendo incluída. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala de acessibilidade só para as pessoas com deficiência, e sim para toda a sociedade. A pessoa obesa, a gestante, o idoso. Nós estamos num país que estamos tendo uma grande quantidade de pessoas idosas e a cidade não se preparou para isso. Estamos envelhecendo e que bom que estamos, mas não temos condições de frequentar a nossa cidade. Recentemente recebemos uma frota de ônibus aqui no município, temos 60% de ônibus adaptado, mas o ponto de ônibus não dá certo, não tem plataforma. Então, temos uma dificuldade muito grande. Um outro problema que nós temos aqui tem leis, tem normas, tem decretos, mas assim, achar os deficientes do nosso município. E eu creio que não é só do nosso município. Já foi feito censo, já foi feito pesquisas, mas assim, ainda existe muito a questão do deficiente estar dentro de casa, da família não divulgar. Então, assim, não temos um número muito certo das pessoas que têm com deficiência, porque acaba sendo escondida. Uma outra questão, mulher. A mulher, quando ela procura um centro de saúde, Dr. Moisés, que é da saúde aqui, não temos uma maca adaptada para uma mulher cadeirante fazer um Papa Nicolau, né? Eu trabalho numa grande universidade e lá nós não temos nenhum consultório que seja adaptado para uma mulher cadeirante que vai fazer um Papa Nicolau. Nós não temos nada específico que seja para uma mulher com deficiência que vá dar à luz. É tudo questão assim, padronizado, né? É a questão de padronizar. Nós somos diferentes, nós somos um país diversificado, que bom, cada um tem as suas qualidades, defeitos, suas estruturas, diversidade. No entanto, fica aquela coisa meia padrão de igualar todo mundo. E direitos iguais, que bom, mas respeitando a diferença de cada um. Um outro ponto aqui, né, é a questão de políticas públicas. É pouco discutido ainda, apesar de, desde a década de 80, ter grandes movimentos. Célia Leão, que tem no Museu Memorial da Inclusão, fotos dela, que já luta desde 1980. Em 1981, quando foi o ano internacional, que naquela pessoa falava do deficiente físico, né? Hoje, depois da convenção de 2006, promulgada em 2008, ela passa a ser pessoa com deficiência e não mais o deficiente físico, o paraplégico, o paralítico. Então, todas essas questões, e a sociedade ainda não conhece. São nomenclaturas que mudam. No meio médico também tem muito preconceito, né? As barreiras arquitetônicas é difícil, mas eu creio que a pior é a atitudinal, é o preconceito. Não faz muito tempo, eu tive um problema com uma médica, uma residente, que acabou entrando no meio de uma conversa que era contra a lei de cotas e era contra os gastos com acessibilidade. Uma residente de pediatria que era contra, porque ia se investir muito para uma parcela muito pequena. Então, na opinião dela, como uma médica, era gastar muito com um número muito pequeno de pessoas. Então, assim, com uma cabeça
do médico. Como é que essa médica vai atender uma criança, o meu filho, o seu, quando chegar lá, que ele tiver uma deficiência? Ela vai encaminhar para o devido lugar ou ela vai fazer com que permaneça como era no passado, escondido? Então, assim, é esse tipo de coisa que tem que mudar. Hoje tem os conselhos, aqui tem bastante conselheiros presentes, Dona Regina, né, que foi uma grande lutadora, o Wagner, tem os atuais conselheiros que lutam muito, a conselheira Miriam aqui, que está fazendo um trabalho muito importante na nossa cidade, na questão da educação inclusiva, que até pouco tempo atrás não tínhamos na cidade. Estamos avançando, mas é preciso ainda caminhar bastante nesse sentido, conscientizar e ter uma cidade que tenha uma acessibilidade, não apenas para a pessoa com deficiência, mas sim para todas as pessoas que compõem a sociedade. E, para finalizar, eu gostaria de colocar um áudio que eu trouxe, que é de Mário Quintana, que fala do deficiente, e está na voz do Wagner Alves, que é a pessoa incentivadora, que faz com que eu esteja aqui, porque desde a década de 70, a minha família luta, quando naquela época era muito difícil, políticas públicas quase não se existia, então na época em que não tinha educação inclusiva, e assim foi uma luta muito grande. Então um dos motivos para que eu esteja aqui hoje, fazer parte de conselho municipal e lutar pela acessibilidade, que é em prol do meu irmão, e a gente acaba convivendo, e também pela profissão que eu escolhi, que é a enfermagem, que a gente acaba recebendo, tratando e cuidando de todas as pessoas. Então, assim, eu deixo aqui essa mensagem, que todos se sensibilizem, multipliquem, passem para os demais, vamos nos encontrar, continuar essa conversa, que não pare aqui. Nesse primeiro fórum de acessibilidade, que foi muito grandioso o trabalho dos vereadores, né, de ter essa iniciativa, e que tenham muitos, que não seja o primeiro e que pare por aqui, que tenha outros encontros. E aí eu gostaria de deixar o áudio com o poema do Mário Quintana. Muito obrigada. Não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria, e só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e querer garantir seus tostões no fim do mês, custe o que custar. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não consegue e não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. Cada um tem seu destino, cada um tem seu caminho.